Galera, o nosso planeta ele já passou por 5 eventos de absurda queda da biodiversidade. 5 etapas registradas em eras geológicas em que uma grande parte da população teve drásticas quedas no seu número de indivíduos. Os cientistas e os biólogos em geral, eles estipulam que atualmente nós estejamos passando por um momento em que em torno de 35% das espécies de recifes estejam sendo extintas. Mais ou menos 30% do total de moluscos de águas doces já não existam mais. 34% dos tubarões estejam também sumindo do nosso planeta. E que em torno de 25% do total de espécies de mamíferos talvez já não exista mais. Isso faz com que nós estejamos passando porque muitos estão determinando como a 6ª grande extinção. E aí uma questão é, nós temos 5 grandes extinções conhecidas até o momento e estamos talvez vivendo a 6ª grande extinção. O que isso tem de importante para a nossa aula? E aí, gente, o que nós temos que pensar muito é que as 5 grandes extinções conhecidas até o momento, todas elas foram extinções que ocorreram por questões naturais, por eventos da própria natureza, por modificações da própria natureza. E o que essa 6ª extinção atual tem de tão diferente? É porque é pela primeira vez que nós estamos tendo uma queda gigantesca na biodiversidade do nosso planeta pela ação de uma única espécie. Essa é a nossa espécie. Ações antrópicas, essa maneira acelerada de modificar o planeta ao nosso favor, tem levado a grandes desequilíbrios. E isso faz com que, dentre, talvez vamos falar aqui, as 6 extinções, as 5 conhecidas e esta de momento, pela primeira vez, de fato, uma única espécie tendo a capacidade de modificar o ambiente. E isso é muito perigoso, porque nós fazemos isso de maneira cada vez mais acelerada e devemos, em algum momento, diminuir isso. E a grande levada é, como que nós conseguiremos, talvez, reduzir as nossas ações, como que nós conseguiremos, talvez, diminuir a velocidade dessas extinções que estão ocorrendo pelas nossas ações? A primeira grande resposta é a conscientização. Ok? Nós temos que ter educação, temos que conscientizar, temos que saber que nós estamos ocasionando isso e a partir do momento que tivermos essa conscientização, aí nós temos que entrar na questão do conhecimento da natureza, né? Começar a cada vez mais entender quais são as relações dos seres vivos para com eles mesmos e quais as relações dos seres vivos para com a natureza. E entendendo essas relações, começar a agir o quanto antes. E aí vem o fruto desse nosso videozinho. Hoje nós vamos começar a estudar os conceitos gerais desse campo, que estuda as relações dos seres vivos para com eles e a relação dos seres vivos para com a natureza. E esse estudo foi criado pela primeira vez por um cara chamado de Ernest Haeckel, que resolveu estudar quais eram essas relações e cunhou um termo chamado de ecologia, né, que literalmente vem lá do grego oikos, significaria casa ou local onde se vive, e logos deriva da logia, né, que é o estudo. Então nós estamos agora estudando dentro da ecologia o estudo da casa, o estudo da onde vivemos, ou seja, o nosso planeta, a nossa natureza, tá, gente? E aí sim, a gente começa a falar alguns conceitos gerais de ecologia que são muito importantes para que a gente possa depois avançar em conceitos mais aprofundados. Então esse vídeo, que vai ser uma aulinha mais rápida, tem como objetivo isso: apresentar para vocês, conversar um pouquinho sobre os conceitos gerais da ecologia, falar o que ela está nos mostrando dentro dessas relações, e aí nos próximos vídeos avançando cada vez mais e aprofundando coisas bem elaboradas que servem também, principalmente para quem está estudando aí no terceirão, nos vestibulares ou no Enem, tá? Importante a gente se ligar ao seguinte, tá? Como eu falei, a ecologia ela vai estudar as relações seres vivos para com eles mesmos
e dos seres vivos para com o ambiente. Tá? Ou seja, eu tenho fatores aqui que a gente chama de fatores bióticos, que são os fatores vivos, e os fatores abióticos, que são os fatores não vivos, da própria natureza, né? Temperatura, pH, oxigênio, nitrogênio, etc. Vamos começar com o primeiro conceito, que é onde a gente parte de tudo aqui na biologia, da ecologia, que é principalmente o conceito de população. O que significaria uma população, gente? Eu tenho um conjunto de indivíduos, anota aí que é importante, ó, um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente, ou seja, no mesmo espaço geográfico e no mesmo intervalo de tempo. Isso vai formar o que nós chamamos em ecologia de população. Um exemplo é capivaras vivendo ao redor de um rio. As capivaras são todas da mesma espécie, estão todas elas vivendo no mesmo espaço geográfico, que é ao redor de um riozinho, e todas elas no mesmo intervalo de tempo. Elas estão coexistindo ali. Isso faz com que essas capivaras formem a população de capivaras daquele ambiente. Tá? Agora, a gente sabe que existem diversas relações, né? Uma das relações que existem muito forte na natureza é a relação de alimentação. A capivara ela vai se alimentar de outra espécie, vai se alimentar de uma espécie de gramínea, por exemplo, e também vai servir de alimento para uma outra espécie, né? Uma espécie de raposa, também é um bom exemplo. E aí a gente sabe que para que as estruturas ecológicas funcionem, eu devo ter a presença de mais de uma espécie no ambiente. E aí eu vou dizer que esse conjunto de espécies diferentes, que vivem também no mesmo espaço geográfico, também no mesmo intervalo de tempo, estão ali interagindo, elas vão formar uma comunidade. Né? A comunidade significaria o conjunto de populações de espécies diferentes. Ou seja, eu tenho a população de gramíneas, a população de capivaras e uma população de raposas, que vivem ali na beira daquele rio e estão ali se relacionando em termos de alimentação. A esse conjunto completo eu chamo de comunidade, certo? Interessante se ligar que comunidade, tá? Até agora a gente falou de seres vivos, né? São as espécies de capivara, as espécies de raposa e os seres vivos. Isso dá um apelido para a comunidade que alguns vestibulares cobram, chamado de biocenose. Né? Seno significaria visível e biovida. Então é a cena viva de um ambiente, tá? Ou fatores bióticos, fatores vivos. Porque a gente sabe também que esses fatores bióticos, né, que essas espécies, além de se relacionarem entre si, elas necessitam se relacionar com o ambiente ao seu redor. Ela precisa beber água, ela precisa de um nível de pH, se for principalmente uma comunidade aquática, ela precisa de uma temperatura, precisa, se for um vegetal, precisa de nitrogênio para poder crescer, formar os aminoácidos e as suas proteínas de crescimento. Se for aí um animal, precisa de oxigênio para fazer a respiração celular. Então, a gente tem também uma visualização interessante, que é a relação seres vivos com fatores não vivos. Relação espécies, relação comunidades para com o ambiente, para com a natureza. E quando eu estou falando dessa relação entre seres vivos, fatores bióticos e questões naturais, né, próprios elementos da natureza, que são os fatores abióticos, eu vou falar que eu tenho estabelecido aqui uma relação ecológica chamada de ecossistema. Né? O ecossistema significaria isso. O ecossistema, se quiser anotar o conceito, que também é bem importante para as provas, o ecossistema ele é o conjunto de comunidades existentes em tal local. Tá? Então, isso que a gente vai ter que pensar sempre. Então, a gente vai botando como se fossem várias caixinhas pequenas dentro de caixas maiores. Né? Conjunto de espécies, conjunto de indivíduos da mesma espécie, população. Conjunto de populações, comunidade. Conjunto de comunidades interagindo com o ambiente, ecossistema. E, evidentemente, distribuído pelo nosso planeta, nós apresentamos vários ecossistemas em vários locais. E o conjunto de todos esses ecossistemas é o que nós vamos chamar de biosfera. Justamente por a biosfera ser o conjunto de todos esses ecossistemas, a gente pode dar um conceito clássico de biosfera dizendo que ela é o espaço geográfico com capacidade de ter vida e manter a vida existindo. Para que eu faça parte, isso é importante, gurizada, para que eu faça parte da biosfera,
eu preciso manter a vida existindo. Um local do nosso planeta, que está no nosso planeta, que tenha condições ambientais, que tenha nitrogênio, que tenha oxigênio, que tenha temperatura, que tenha fatores abióticos, mas que não tem vida, mesmo tendo fatores abióticos, ele não faz parte da biosfera. Eu preciso ter vida, eu preciso ter comunidades estabelecidas, eu preciso ter ecossistemas. Fechado? Então esses são os 5 conceitos principais que a gente vai trabalhar. A gente falou já espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Tranquilo? Para finalizar o videozinho não ficar muito longo, só 2 conceitos que são básicos e importantes para a gente poder avançar nos próximos vídeos, é nós falarmos em habitat e nicho ecológico, né? Diferenciação básica. O que significaria o habitat? Seria o local de existência dessa espécie. Por exemplo, eu tenho lá as capivaras, gosto muito de capivara, e sabe que as capivaras elas vivem na América do Sul e na América Central. Então, se eu perguntar qual é o habitat das capivaras, é a América do Sul e a América Central. Eu não tenho capivara na América do Norte, então não posso dizer que lá é o habitat delas. O habitat significaria o espaço geográfico de ocupação dessa espécie. Onde eu tenho a espécie existindo, eu tenho o seu habitat. E o nicho ecológico, evidentemente, seria o conjunto dos seus comportamentos. Uma espécie lá de capivara, ela come pasto, ela é noturna, e esse conjunto de atividades, de comportamentos que ela está fazendo, sendo noturna, comendo determinado tipo de alimento, reproduzindo em determinadas épocas do ano, é o que vai ser o seu nicho ecológico, o local, a ocupação de uma espécie dentro do seu ecossistema, a sua importância ali, sabendo que na natureza cada espécie, por menor que seja, por menos complexa que seja, tem uma baita importância. A gente tem as relações, Uma espécie depende de outra sucessivamente para seguir coexistindo. Por isso a importância tanto da gente falar, quando em ecologia, de extinções. Porque se eu tenho a eliminação de uma espécie única, simples, às vezes, eu posso levar uma cadeia, uma bola de neve de extinções de outras espécies. Qual a importância da abelha? A abelha é um polinizador. Sem essa abelha, de repente, não teria vegetais, sem esses vegetais não teriam outros pássaros, e assim sucessivamente. Então essa é a grande importância. Ecologia é um dos principais estudos da biologia, justamente por englobar aí as relações de existência dos seres vivos com eles mesmos e com a natureza. Beleza, gente? Então esse aqui é um videozinho bem introdutório mesmo, falando sobre conceitos gerais de ecologia. Vão vir outros vídeos aí falando sobre sucessão ecológica, cadeias, teias alimentares, pirâmides ecológicas. Vamos falar também sobre as relações entre os seres vivos, harmônicas, desarmônicas, específicas, interespecíficas. E aí a gente vai avançando cada vez mais em outros vídeos. Valeu, bons estudos, se cuidem e até a próxima. Um grande abraço. Falou!